Olá a todos, seguindo no nosso curso de CLP, estamos na terceira videoaula de funções lógicas. Na videoaula anterior foi a videoaula 2, e aqui tem o link para quem não assistiu, acessar no YouTube, o link também estará na descrição desse vídeo. Então na videoaula 2, nós vimos a estrutura interna das botoeiras. Isso porque nós estamos fazendo uma análise das funções lógicas utilizando circuitos elétricos. E aí as botoeiras são um elemento importante nesse nosso teste para fazermos um entendimento adequado. Também é importante compreender a estrutura dessas botoeiras, porque vai nos facilitar quando estivermos programando em ladder um pouco mais adiante. Então na aula anterior vimos sobre a estrutura interna delas, outras funções lógicas, porque nós tínhamos visto na videoaula 1 as funções mais básicas. Vimos na videoaula anterior o ou exclusivo, função coincidência, funções invertidas e também alguns circuitos combinacionais elétricos, né? Utilizando mais de uma dessas funções lógicas, combinando funções lógicas para exercer uma função qualquer. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a simbologia dessas funções lógicas, as normas que envolvem essas simbologias, e o conceito de portas lógicas. Nós vamos, enfim, entrar nas portas lógicas e a equivalência entre essas portas. Como é que a gente consegue fazer uma mutação de uma porta, transformar em outra. Ao final, vamos falar sobre a função NOR, também conhecida como a função universal, né? Por muito tempo, os circuitos integrados foram feitos todos constituídos com uma função NOR. Todas as portas lógicas eram portas feitas a partir de portas NOR. Hoje em dia você tem memórias também construídas com a porta NAND, que também é uma função tida como uma função universal. Então vamos lá, simbologia matemática para essas funções lógicas, né? Vou construir aqui uma tabela que relaciona a lógica, né? Lógica E, lógica OR, lógica inversora, etc., com um símbolo matemático, uma simbologia matemática para ela, principalmente quando nós estamos falando da álgebra de Boole, ou na nomenclatura para descrição de funções lógicas, expressões booleanas, etc. E a operação matemática que representa, né, ou que opera essa lógica, ok? Exemplo aqui, a função E, ou função AND, o símbolo matemático, o sinal matemático dela é o da multiplicação. Pode ser um ponto, cruzinha, ou mesmo não ter nenhum. A multiplicação é a operação matemática que executa a função E, ou a função E executa a operação matemática de multiplicação. Nós vimos isso na primeira videoaula. Assim como a função OR, a função OR, executa a função matemática, operação matemática de adição. E aí o símbolo é o símbolozinho do mais. A função inversora, ou a função NOT, ela inverte, como o próprio nome diz, a variável binária. O símbolo dela ela é representada por essa barrinha, né, na parte superior da variável. Então aqui tem um exemplo de variável x. Cuidado, o x não é a representação da função inversora. O x aqui está representando uma variável binária qualquer. O que define essa função inversora, o sinal dela é essa barra aqui em cima, tá? Então a barra sobre a variável simboliza a sua inversão. A função coincidência, ela é simbolizada por um x dentro de um círculo. Isso vale para todas as funções exclusivas. São elas a função coincidência ou a função ou exclusiva. São sempre desenhados os símbolos dentro de um círculo. No caso da função coincidência, o símbolo de uma multiplicação. No caso da função ou exclusiva, o símbolo da adição, o mais e o x dentro do círculo. A função ou exclusiva opera a verdadeira adição em números binários. Quando nós estamos falando de circuitos integrados que executam operação matemática, nós estamos falando, portanto, de processadores. Esses processadores executam as adições por meio de portas ou exclusiva.
é também chamada de meia adição ou adição em um bit. Prestem atenção aqui porque isso é bastante importante. Vale relembrar a tabela verdade da função ou exclusiva. Quando você tem 0 e 0 nas entradas, tanto você tem 0 ou exclusivo 0, o resultado é 0 na saída. Percebam que a adição também é isso, né? 0 mais 0, numa adição, né? 0 mais 0, o resultado também é 0. Quando nós temos valores diferentes nas entradas, portanto 0 e 1, ou 1 e 0, né? É quando na função ou exclusiva nós temos 1 em sua saída. E vejam só, 0 mais 1 é 1. 1 mais 0 é 1 também. Até aqui, nada de diferente da função ou, a função que nós dizemos que executa de fato a adição. A questão, o grande diferencial vem agora, quando você tem 1 mais 1. Porque 1 mais 1 em binário é 0 se eu considerar um único bit. Só que ele é um 0 e o famoso vai 1. Portanto, ele é 1, 0 em binário. Quando eu olho só o último bit, portanto o bit representativo da minha adição aqui, né? Eu estou falando, eu posso olhar e comparar em todas as adições aqui, que ele resulta exatamente na função exclusiva. Quando eu tenho aqui esse 1, 0 no final, aqui, né, como resultado da adição de 1 mais 1, cuidado, isso aqui não é 10, isso é 1, 0 binário, na base 2, base binária, tá? Então é o número 1, 0 na base 2, base binária. Quando eu olho aqui, portanto, a análise feita em um único bit, eu tenho exatamente a saída da porta ou exclusiva, da função ou exclusiva, né? Quando eu tenho 0 e 0 na entrada, ou 1 e 1 na entrada, eu tenho 0 na saída. Quando as entradas são diferentes, 0 e 1 ou 1 mais 0, eu tenho 1 na minha saída. É exatamente essa tabela verdade da porta ou exclusiva. Portanto, a gente diz que ela faz a meia adição ou a adição em um bit. Ela é a que executa a adição em um bit. Continuando aqui nas simbologias, como é que a gente lê quando encontra, por exemplo, A.B ou A vezes B, falando de variáveis binárias, né? A leitura disso é A e B. A gente fala A e B e não A vezes B. Se eu tiver uma variável E1, E2, E3, com esse sinal de adição entre elas, é o sinal, portanto, da porta ou da lógica ou da função lógica ou, eu digo E1 ou E2 ou E3. Quando eu tenho esse símbolo da ou exclusiva, né, da função ou exclusiva entre duas variáveis, e aí vamos lembrar, né, ou exclusiva realmente só pode entre duas variáveis, não existe ou exclusiva entre 3 ou 4 variáveis. Relembrar isso lá, videoaulas anteriores também, tá, pessoal? Então, como é que a gente lê isso daqui, né? A gente lê x ou exclusivo y. Ou a gente também pode falar XOR ou show. Show não é muito o termo mais adequado, mas nós podemos falar show ou XOR entre x e y, né? O termo mais adequado seria falar x ou exclusivo y. Da mesma forma, se eu tiver aqui o símbolo da função coincidência entre duas variáveis binárias, eu leio z não ou exclusivo y. Lembra? Porque a função coincidência é o inverso da função ou exclusiva. Por isso nós podemos ler z não ou exclusivo w. Ou podemos ler z coincidente com w. Algumas pessoas também fazem a leitura z coincidência w. Todas essas formas são válidas. Se eu encontrar então a variável k, por exemplo, a, b, x, não interessa o nome da variável, mas se eu encontrar, por exemplo, a variável k com essa barra em cima, nós lemos inverso de k, ou também k invertido.
Algumas pessoas costumam utilizar o termo K barrado, porque tem uma barra em cima, mas isso é uma forma mais coloquial de falar, tá? O termo certo, a leitura certa, matematicamente falando, é inverso de K ou K invertido. Então agora vamos treinar um pouco. Se nós encontrarmos aqui B1, uma variável binária B1, um pontinho de multiplicação ou de função E, uma variável B2 e tudo isso invertido. Como é que nós lemos isso daqui, hein? Dá uns segundinhos. Nós lemos B1 não E B2. Lembram? Isso daqui é o inverso da função E. Está invertendo todo o resultado dessa expressão E. Portanto, nós podemos ler B1 não E B2. Ou lemos uma não E entre B1 e B2. Uma outra possibilidade seríamos falar de B1 e B2 invertido, mas aí esse invertido precisaria de uma vírgula, porque se eu falar B1 e B2 invertido, eu só estarei invertendo B2. Muito cuidado com isso, principalmente na hora de escrever essa simbologia. Vamos treinar aqui, então. Se eu encontrar isso daqui, ó, 3 variáveis binárias, A, B e C, somente escritas assim. Lembram? Quando eu não tenho nada, eu estou falando da multiplicação. No nosso caso aqui, da função E ou função AND. Então, isso aqui se lê A, E, B, E, C. Também posso ler E entre A, B e C. É outra forma de dizer. Mas também me basta dizer ABC. Tal qual na matemática, já se entende que isso aqui é uma multiplicação A, B e C, portanto, aqui também se entenderia que é uma função E operando entre as variáveis A, B e C. Só em falar ABC, ou falar A, E, B e C, ou falar E entre A, B e C, dá na mesma e vai ser corretamente compreendido. Aqui mais adiante nós temos uma expressão que é já uma função combinada, né? Uma função combinacional, onde eu tenho uma função E entre duas variáveis A e B, outra função E entre duas variáveis C e D, e ao final nós temos uma função OU entre o resultado dessas duas. Por que eu estou tomando cuidado de falar que é entre o resultado dessas duas? Porque é o seguinte, assim como na álgebra comum, na álgebra booleana existe a precedência, né, ou uma hierarquia das operações matemáticas. A multiplicação ela é executada antes da adição. Assim, a função E ela é operacionalizada antes da função OU. Ok? Então, isso daqui eu teria que fazer o A e B, depois C e D, e aí o resultado de cada uma dessas E é que nós operamos uma lógica OU entre eles. Então, isso aqui se lê OU entre A e B e C e D, é uma das formas de ler essa expressão, ou então nós dizemos AB ou CD. Lembra? Porque quando eu falo AB, eu já estou falando que é uma função E entre essas duas variáveis. Seguindo, nós temos uma outra expressão combinada aqui, onde nós temos uma OU exclusiva e uma E. Lembram? As multiplicações têm precedência, né? Elas têm prioridade em relação às adições. Portanto, nesse caso aqui, você também vai operar primeiro a função E entre Y e Z, e só depois, com o resultado disso, é que você executa a função OU exclusiva com X. Como é que a gente lê isso daqui, hein? X ou exclusivo YZ. Lembrando de novo, quando eu falo YZ, já está subentendido que é uma E, é uma multiplicação entre essas duas variáveis. Outra forma de ler é YEZ ou exclusivo X. E aqui tanto faz se você vai usar uma vírgula ou não, porque quando eu estou falando YEZ, eu já sei que existe uma prioridade aqui, né? Entre essas duas, tá ok? Quando eu quiser dizer que existe necessariamente uma operação
com ou exclusiva antes da e, eu teria que usar o parênteses aqui, aí também seria invertida a leitura. Vamos lá para uma última função combinada aqui, né? Envolvendo mais elementos, né? Eu tenho uma e entre duas portas, entre duas variáveis, desculpe. Uma dessas variáveis já está invertida, que é a variável d. Depois eu tenho uma função não ou, sendo feita com a variável a. Não ou por quê? Porque essa barra maior está invertendo todo o resultado da função ou aqui em cima. Como é que a gente lê essa expressão aqui, hein? Nós podemos ler a não ou b e d invertido. Lembram? Eu deixei o invertido aqui no final e sem vírgula, porque esse invertido só inverte o d. E aí vai ser feito uma função e com a variável b. Por que é feita antes? Porque o que eu tenho aqui não é uma multiplicação, ela tem prioridade. E aí só depois é que é feita não ou com a variável a. Uma outra forma de ler também é não ou entre a e bd invertido. Quando eu falo bd invertido, de novo, o invertido é só da variável d. Se não, eu teria que dizer b não e d. Não e porque eu estaria invertendo toda a variável, toda a função lógica e aqui nesse caso. Ok? Comumente a palavra invertido, como eu tinha falado antes, ela é substituída por barrado, né? Muita gente fala, ao invés de falar invertido, fala barrado, por causa dessa barra aqui em cima, tá? Mas é uma forma mais coloquial, como eu falei anteriormente. Vamos exercitar um pouco? Vocês podem pausar para pensar um pouquinho o vídeo nesse momento. Tem aí duas expressões matemáticas. Digam aí como é que a gente lê cada uma dessas duas expressões. Ok? Pensando que vocês pausaram o vídeo e de fato tentaram responder, vamos ver se a gente chegou na mesma resposta. A leitura disso é A ou exclusivo B ou exclusivo C. Professor, você tinha dito anteriormente que não tem como existir uma função ou exclusiva entre três variáveis. Sim, é verdade. O que significa que, neste caso, você vai necessariamente operacionalizar a função ou exclusiva entre as variáveis a e b, e só depois, com o resultado disso, você opera a função ou exclusiva com c. Então seria a ou exclusivo b, e aí depois o resultado disso ou exclusivo c. É isso que aconteceria matematicamente falando, tá? Aqui embaixo nós temos o símbolo da função coincidência, ou função não ou exclusiva. Como é que nós lemos isso, então? A coincidência B, coincidência C. Tem outras formas, seria A coincidente com B, coincidente com C. Ou nós poderíamos dizer coincidência entre C e coincidência entre A e B, porque nós estaríamos fazendo uma coincidência futura. Então, vamos lá, pessoal, com tudo isso, com toda essa bagagem que a gente já adquiriu aqui, a gente já estudou o que executa cada uma dessas funções, quais são as lógicas que elas operam, conhecemos suas tabelas verdades e já sabemos um tanto sobre simbologia, né, matemática para cada uma dessas funções. Agora vamos ver o que é uma porta lógica. Então, quando eu falo de porta lógica, agora sim eu estou falando de um sistema, não necessariamente eletrônico, mas é óbvio, na grande maioria das vezes, um sistema eletrônico ou elétrico, que executa essas funções lógicas. E para esses sistemas, nós temos basicamente duas normas internacionais que definem as simbologias dessas portas lógicas. Tá? Nós temos aqui uma norma da I3E, que é a Standard 91A de 1991, é a I3E, né? Graphic Symbols for Logic Functions. Ou nós temos também uma norma americana que é seguida pela IEC e pela ABNT aqui no Brasil, que é a norma DIN 40.700.
Ambas as normas podem ser utilizadas para se construa, né, diagramas de circuitos lógicos, né, de funções lógicas. Então, no caso da norma ANSI, a gente tem aqui o símbolo da função inversora, da função NOT. Observem aqui que eu teria uma variável A na entrada, por exemplo, e aí, então, na minha saída eu teria A invertido, né, ou inverso de A. A mesma coisa aqui, no padrão da IEC, mas o símbolo é completamente diferente. Vejam que isso aqui está dentro de um retângulo, e aí o 1, porque seria um buffer, nós vamos falar do buffer já, só que invertido por conta desse tracinho aqui, ó, né, na saída aqui dessa porta lógica. Esse tracinho aqui tem a mesma função dessa bolinha aqui no finalzinho desse triângulo, né? No caso da norma ANSI, a função de inverter a variável. Aqui nós temos o símbolo da porta E, porta AND. Então eu teria, por exemplo, duas entradas A e B, e aqui a saída eu teria uma saída que é A e B. A mesma coisa aqui para o padrão IEC, notem, duas simbologias diferentes. No caso aqui da IEC, utilize esse símbolo do E comercial aqui dentro. A porta OR, porta OR, também simbolizada aqui, um pouco parecido com a AND, né? Mas você tem esse início mais curvo aqui, tá? E no caso aqui da IEC, nós temos um símbolo de maior ou igual a 1. Notem o que é interessante nisso, no caso da porta O aqui, com essa simbologia da IEC. Porque ela me traz um símbolo, não, uma operação matemática, que vai me definir 1 aqui na saída, ou condição verdadeira na saída, se as entradas, né, a soma dessas entradas for maior ou igual a 1. Percebam, se eu tiver 0 em todas as entradas, eu terei 0 na saída. Isso é a função OR. Se eu tiver 1 em qualquer uma delas, a minha saída aqui, a soma já vai dar 1, né? 1, 2, 3, 4, enfim, mas vai dar 1 ou mais. E nesse caso eu terei 1 na minha saída. Então, ele define na função OR esse símbolozinho aqui dentro de maior ou igual a 1, para ser a função OR, a porta lógica OR, a norma IEC. Continuando a nossa comparação aqui, então quando eu tenho uma E com essa barrinha de inversão, essa bolinha de inversão aqui no padrão ANSI, eu tenho a porta não E, na realidade, é o inverso da porta E, certo? Porta não E ou porta NAND. Aqui eu teria duas entradas A e B, então aqui no final eu teria A não E, B. No padrão IEC, percebam, é igualzinho o símbolo da porta E, assim como aqui, igualzinho o símbolo da porta E, utilizando o B comercial, mas no final tem essa barrinha aqui, né? Esse tracinho inclinado que define a inversão da porta E. Aqui a gente tem para a porta não ou, mesma coisa. Para a porta porta ou exclusiva, perdão, ou exclusiva, A ou exclusivo B, ou A não coincidência, não inverso da coincidência, B. E aqui nós temos no padrão IEC um símbolo de igual, não mais maior ou igual, mas somente igual a 1. Por quê? Porque se A e B forem 0, 0 mais 0 dá 0, e eu teria 0 na saída. Se eles forem 1, 1 mais 1 vai dar 1, aliás, 2, né? 1, 0 em binário, ou 2 também vai me dar 0 na saída, falso aqui. Só teria 1 na saída se essa soma for igual a 1. Portanto, A igual a 0, B igual a 1, ou então A igual a 1, B igual a 0. Ou seja, quando essa soma for 1, aí eu terei 1 na saída. Por isso, esse é o símbolo da porta ou exclusiva. A porta coincidência, como ela é o inverso da ou exclusiva, é o mesmo símbolo da ou exclusiva, só que com a bolinha da inversão aqui ao final. Também no padrão IEC, é o mesmo símbolo da ou exclusiva, igual a 1 aqui dentro do retângulo,
mas com esse tracinho inclinado na saída, definindo a inversão dessa rua exclusiva, portanto, tornando ela uma porta coincidência. Nós temos aqui um caso pouco falado, mas é muito importante, que é o símbolo da porta lógica, que quando a sua entrada é a saída também é A. Então, se tiver 0 na entrada, tem 0 na saída. Tiver 1 na entrada, tem 1 na saída. Assim como aqui no padrão IEC, ele é representado apenas pelo número 1 dentro do retângulo. Quem é esse cara? Esse cara é o buffer. Tá? Buffer é essa porta lógica que o que eu tenho na entrada, eu tenho na saída. Bom, parece que esse buffer não tem muita funcionalidade, né? Serve para que esse buffer, afinal, se o que ele tem na entrada ele manda para a saída? Não é isso? Para que então serve esse nosso buffer? Bom, aqui eu vou dar um exemplo. Vamos ver se ele não serve para nada mesmo. Eu tenho um circuitinho como esse aqui, ó, uma porta lógica. É uma função lógica, né? Uma botoeira representando a nossa entrada do sistema digital, a lâmpada representando a saída do nosso sistema digital. Botoeira aberta, botão aberto, chave aberta aqui, 0 na entrada. A lâmpada está apagada, 0 na saída. Se eu apertar o botão, fecha a chave. Botão 1, 1 na entrada. Lâmpada passa a ficar acesa, 1 na nossa saída. 0 na entrada, 0 na saída. 1 na entrada, 1 na saída. E aí, isso aqui tem função ou não tem? Bom, pessoal, quando a gente fala de ter a mesma coisa na entrada e na saída, nós estamos falando de mesma coisa em termos de sinal, de valor lógico, 0 ou 1. Eles não representam exatamente a mesma coisa no mundo físico. 0 aqui na entrada significa botão aberto, mas 0 na saída não significa botão aberto, significa lâmpada apagada. 1 na entrada significa botão pressionado, mas 1 na saída não significa botão pressionado, significa lâmpada acesa. Portanto, esse A não é exatamente o mesmo A que eu tenho aqui no mundo real. Ele é quando eu falo de valor lógico, ok? Então, sistemas que executam essa função, 0 na entrada, 0 na saída, 1 na entrada, 1 na saída, ou seja, tenho na saída a mesma coisa que a entrada, são sistemas chamados buffer. A porta que representa esse sistema, a porta lógica que faz isso, é a porta buffer. E se eu tiver então aqui um símbolo do buffer com essa bolinha no final, né? Ele mais a bolinha. Eu terei, olha lá, uma inversora. Esse é o símbolo da porta inversora. Se vocês voltarem alguns minutinhos aí no vídeo, vão ver. Mais alguns exemplos? Vamos lá. Quando eu tenho a porta E, se eu usar a nossa bolinha na saída, eu terei então a porta não E, função não E. A barra pega toda a multiplicação. Se eu tiver a porta ou exclusiva, com a bolinha fica não ou exclusiva, ou porta coincidência, coincidência entre A e B, por exemplo, aqui. Agora vamos falar de um assunto muito importante, que é equivalência entre portas, ou transmutabilidade. Como é que eu converto uma porta em outra? Qual é a equivalência de um conjunto de portas em uma outra porta ou em um outro conjunto de portas lógicas? Vamos analisar aqui, ó. À esquerda nós temos uma porta OU. Executa, portanto, a operação OU entre as variáveis binárias A e B. A ou B na saída. E aqui está a tabela verdade dela. Vejam, 0 na saída quando eu tenho 0 em todas as entradas. Quando eu tenho 1 em pelo menos uma das entradas, eu já tenho 1 na saída. Isso é a porta OU. Agora, vamos olhar direitinho aqui à nossa direita. Nós temos a porta E, executa a função E, AND, entre as variáveis A e B. Só tenho 1 na saída quando eu tenho 1 em todas as entradas. Se eu tiver 0 em alguma entrada, eu tenho 0 na saída. Certo? Vamos ver o que acontece se eu inverter as entradas dessa E.
Quando eu inverto as entradas, agora a entrada da minha E não é mais A, é A invertido, ou A barrado. Quando eu inverto o B, a entrada da minha AND aqui não é mais B, e sim B barrado. O que eu tenho aqui na saída? Eu tenho A invertido e B invertido. É uma E entre A invertido e B invertido. É isso que eu tenho aqui na saída. Vamos olhar quem é isso, então? Bom, se eu tenho que A é 0, A invertido é 1. Se B é 0, B invertido é 1. Quem é, então, a E entre A invertido e B invertido? Ora, uma E entre 1 e 1 dá 1. É só olhar aqui, ó. O que eu tenho desse lado? A invertido, que é 1. O que eu tenho desse outro lado dessa minha E? É 1 também, que é B invertido. Portanto, 1 e 1 dá 1. Aqui nós temos a correspondência desses A's e B's aqui, ó. 0 e 0. Quando eu estou falando de barrado, barrado, eu estou falando de 1 e 1. Se o A é 0 e o B é 1, a barrada é 1, B barrada é 0. E quando eu tenho o E entre essas duas coisas, eu tenho isso aqui. Portanto, agora essa é a saída dessa porta que está desenhada nesse momento aqui na tela para as variáveis A e B aqui. Porque aqui a entrada da minha E eu tenho A barrada, B barrada. Então essa é a minha saída, tudo bem? Acompanhem aí. Quando eu inverto também a saída, agora eu estou falando de uma não E entre A invertido e B invertido. Olha só o que acontece. Eu só peguei aqui e inverti o resultado dessa porta anterior, dessa tabela anterior. Então, onde eu tinha 1 aqui na minha saída, agora eu tenho 0. Onde eu tinha 0 na minha saída, agora eu tenho 1. E vejam, essa é exatamente a tabela verdade do que eu tenho aqui, ó. Essa é a resposta para cada um desses A's e B's, que são os mesmos. Eu tenho aqui a mesma saída da OU. Vejam só, é uma equivalência entre cada uma dessas linhas. Portanto, eu posso afirmar que A ou B é a mesma coisa que A invertido, não E, B invertido. Se eu pegar a porta E, inverter todas as entradas e inverter a saída, eu transformei isso daqui numa porta OU. Percebam a equivalência entre essas portas? Vamos exercitar um pouco, então. A partir de uma porta OU, uma porta OR, construam aí uma porta E, tá? Executa, portanto, essa função AND. Vocês só vão adicionar elementos como inversores. Só aquelas bolinhas de inversão, ou se você quiser usar a norma brasileira, o tracinho inclinado lá na saída das portas. É só isso que você pode fazer. Então, a partir de uma porta OU, você vai pegar uma porta OU aí, desenhar ela. E onde é que você coloca inversores? Que inversões você pode utilizar para transformar essa OU numa AND, numa função E. Depois, segundo exercício, construa as seguintes portas lógicas, apenas com portas NOR de duas entradas. Então, ó, de agora em diante, você só tem porta NOR, porta não OU. E com portas não OU, você precisa construir uma AND, uma OR, uma não E, assim por diante. Ok? Por fim, construa portas E e portas OU de 4 entradas, apenas com porta NOR de 2 entradas. Pessoal, isso aqui é um exercício muito bacana. Você, ao mesmo tempo que treinará simbologia de sistemas digitais, simbologia de circuitos combinacionais, você vai exercitar muito a construção de tabela verdade no meio do caminho para testar se o que você chegou executa realmente aquela função. E você também vai estar treinando a parte de lógica combinacional e de equivalência entre essas portas, tá? Esses serão exercícios muito bacanas. Talvez seja necessário você rever o vídeo, tá aí à disposição, mas não deixe de fazer os exercícios para poder fixar esse conhecimento, ok?
Com isso, nós finalizamos, pessoal, esse conteúdo de funções lógicas, que é um tema introdutório para controladores lógicos programáveis que nós faremos nesse curso, né, o CLP. Nas próximas videoaulas, nós vamos falar sobre linguagem ladder, né, ou linguagem ladder, na realidade, que é a linguagem de escadinha. Esse ladder é em escada em inglês, porque esse diagrama parece aquela escada de marinheiro, né, que o pessoal chama aquela escada de apoio. Vamos falar de CLP exatamente, né? E em CLP nós vamos falar o quê? Vou abordar um histórico do CLP, qual é a estrutura, quais as estruturas dos CLPs comerciais, quais são as linguagens de programação, né, utilizadas para programar propriamente dito os CLPs. E nós vamos também fazer algumas simulações, porque nós vamos trabalhar o conceito de I/Os, né, os tipos de I/O, de entradas e saídas, e aplicar isso a um simulador. No nosso caso aqui, o simulador do CLP Click 02 da VEG. Então, esse vai ser o equipamento, o objetivo do nosso curso, né? Que vocês consigam programar esse CLP Click 02 da VEG. Se nós alcançarmos o objetivo de que vocês compreendam os recursos todos desse CLP, consigam fazer programas até de um nível avançado, utilizando o ladder, né,